Os quadrinhos são antigos, mas a Bíblia é mais velha ainda. E eles têm tantas curiosidades e mesmo com assuntos, com uma abordagem totalmente diferente, vira até desculpa para a gente poder fazer um vídeo top como o de hoje. Então vem comigo que hoje nós vamos falar sobre 7 curiosidades da Bíblia e das histórias em quadrinhos. Olá, misterioso! Olá, misteriosa! Seja muito bem-vindo ao Mistério 66, o seu, meu, nosso canal para falar de Bíblia, cultura nerd, coisa do crentez. Aqui é o seu espaço. Então, eu já peço uma coisa para você, tá? Deixa o seu like, se inscreva para você virar um misterioso, uma misteriosa, tá? E compartilhe esse vídeo, tá bom? Para que mais pessoas possam tomar o manto de misterioso e misteriosa dela. Porque hoje o vídeo tá animal, o vídeo hoje tá bem gostoso, tá divertido. Que a gente vai falar de algumas curiosidades, tá? Da Bíblia e também das histórias em quadrinhos. E aí você pode estar se perguntando, nossa, João, mas a Bíblia e história em quadrinho não tem nada a ver. Ah, talvez não tenha para você, para mim tem tudo a ver, tá? São histórias interessantes, tem umas histórias tenebrosas, mas que tem um monte de ensinamento da hora, entendeu? Então hoje a gente vai falar de curiosidade da Bíblia e da história em quadrinho, porque tem muita coisa nos dois, tá bom? Então vem comigo que a gente vai falar desse tema agora. Vamos começar então falando sobre os mais antigos, tá bom? Até porque na Bíblia, tá? Porque a Bíblia é mais velha que as histórias em quadrinhos, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não vai achando que história em quadrinho nasceu antes da Bíblia não, tá bom? Então, na Bíblia, o primeiro livro a ser escrito foi Gênesis. Pegadinha, não foi. Gênesis é só o primeiro livro, tá? Da Bíblia, da forma que ela foi montada. Mas o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Se você não conhece o livro de Jó, ó, então acessa o nosso vídeo aí, ó, que é onde a gente fala sobre as criaturas que tem dentro da Bíblia, porque eu falo de alguns bichos, tá? Que são citados no livro de Jó, tá bom? Vai lá depois ver esse vídeo, beleza? Então, Jó foi o primeiro livro a ser escrito por Moisés. E na linha aí de primeiro, você sabe qual foi a primeira história em quadrinhos a ser criada? Então, é meio confuso, tá? Porque existem 3 teorias aí que são as mais aceitas, ou melhor, 3 supostos nascimentos para a história em quadrinhos. A primeira dela é que ela teria surgido em Londres, no ano de 1890, com o nome de Comic Cuts. E foi lá onde nós vimos o surgimento de textos com figuras. Na verdade, eram até mais textos, tá? Como conteúdo de um jornal. E para você ter ideia, fez tanto sucesso em Londres que na semana seguinte a Comic Cuts teve uma tiragem de 300 mil exemplares. Então foi coisa pra caramba. O segundo surgimento foi lá em Nova York, como uma parte integrante, tá, do New York Journal. Isso teria sido em 1897, tá? E seria uma história em quadrinhos com o nome de The Yellow Kid. Só que, como falei, era uma parte do jornal e não uma historinha, uma revistinha separada. Um fato semelhante também aconteceu com a Terceira Origem. E eu vou falar que eu acredito nessa, porque essa é brasileira. É, meu amigo, aqui a gente comemora tudo. A gente comemora até quando a fila do mercado tá menor, não é mesmo? Então aqui a taça é nossa, beleza? E isso teria acontecido lá pelos anos de 1860, é antigo, hein? E seria uma parte integrante ali do jornal Vida Fluminense. E se chamava As Aventuras de Nhoquim. Agora, como segunda curiosidade, eu quero falar com você se você sabe onde está o meio da Bíblia. Porque se você já pegou uma Bíblia, você já viu que ela é gigante, né? Um calhamaço, um monte de folha, né? Você sabe qual que é a meiuca da Bíblia, se você quiser separar ela no meio certinho? Então, se você quiser separar a Bíblia no meio certinho, você tem que ir lá no livro de Salmos, no capítulo 118, no versículo 15. Se você dividir certinho ali em Salmos, capítulo 118, no versículo 15, você vai ter ali, antes dele, 594 capítulos com 14 versículos e 594 capítulos com 14 versículos depois dele. É a meiuca dele, tá bom? E falando em meiuca, vamos para um tema que tem tudo a ver. Você sabe qual que é o personagem dos quadrinhos mais velho? Não, nada a ver, irmão. Né?
Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Né? Na verdade, eu não quero nem falar de personagem. Quero saber se você sabe quem é o super-herói mais antigo das histórias em quadrinhos. Você tem ideia? Ah, eu acho que você está pensando num cara aí. Você está pensando no Superman, né? E vou te falar que você não é o Superman, não é. E aqui eu tô falando, tá, de personagem, tá, de super-herói com revistinha própria. Não é parte integrante, tá, de jornal nem nada não, tá? O primeiro a ser criado foi o Doutor Oculto. E ele foi um personagem criado pela DC Comics. E ele foi criado 3 anos antes do nascimento do Superman. Ou seja, essa revistinha nasceu em outubro de 1935. E o Superman só foi aparecer em 1938. E o Doutor Oculto, ele era o cara, entendeu? Porque ele tinha projeção astral, hipnose, telecinese, o cara era poderoso, hein? Ele já era um super-herói de respeito. Quando a gente fala em Bíblia, tá? A Bíblia ela foi traduzida em vários idiomas, tá? Ela alcançou quase o mundo todo, quase todos os povos. A gente ainda chega lá, hein? Para você ter ideia, a Bíblia, tá, como um todo, foi traduzida, tá, para 698 idiomas. Isso são dados, tá bom, do ano passado, viu? E pegando só uma porção da Bíblia, na verdade o Novo Testamento, que eu acho que muitos de vocês já viram, né? Menorzinho, só o Novo Testamento, ele foi traduzido para 1548 idiomas. Caramba, é coisa demais. E falando em mundo todo, você sabe qual a história em quadrinhos, tá? E aí, pensando em todo o conjunto da obra, tá bom? O personagem em quadrinhos que mais vendeu revistinhas foi o Superman, porque ele vendeu mais de 600 milhões de exemplares no mundo inteiro. Indo agora para nossa quarta curiosidade de Bíblia, história em quadrinhos, nós temos mais um título para o Brasil. É isso aí, nós é tetra, nós é penta, nós é hexa, meu amigo. Porque o Brasil é o maior produtor mundial de Bíblias, tá bom? E isso se deve, por quê? Por conta da nossa liberdade religiosa. A gente tem liberdade religiosa aqui no nosso país, né? E também por uma vocação natural, tá? E abençoadora de sermos uma nação que envia muitos missionários, tá bom? Só para você ter ideia, a gráfica da Bíblia, que fica em Barueri, aqui na Grande São Paulo, né, produz por dia entre 30 e 40 mil Bíblias. Coisa pra caramba. E exporta elas para mais de 150 países. Então vai pro mundo todo, imagina, mas vai em um monte de idioma também, não é só em português que sai daqui. E pensando, né, nesse volume avassalador de Bíblias produzidas e vendidas aí, você tem ideia de qual a história em quadrinhos, tá? Que em tiragem única, tá? Uma só edição. Você sabe qual foi a mais vendida? Você tem ideia? Então, para você ver como que são as coisas, a mais vendida é a X-Men número 1 de 1991, onde eles venderam mais de 8 bilhões de exemplares de apenas uma edição, só da edição número 1, tá bom? E por que isso aconteceu? Por conta do povo que estava ali pensando, nossa, meu, é a edição número 1, isso daqui vai valer dinheiro pra caramba daqui a uns anos, né? Então vamos lá, vamos comprar. E fora isso, também essa edição saiu com 5 capas. Então o povo comprou várias, né? E pensando aí numa valorização futura, enfim, ficou desse jeito, tá? Pra vocês terem ideia, o segundo lugar pertence à história em quadrinhos de Star Wars, tá bom? Que conseguiu vender mais de 1 milhão de cópias, tá bom? E eles conseguiram isso porque eles aproveitaram ali a hype, que ela foi lançada em 2015, então aproveitaram a hype ali do filme Despertar da Força, né? Aquela coisa toda ali para dar aquela alavancadinha, né? Esse número de 8 milhões da X-Men número 1 talvez nunca seja batido, ainda mais agora com essa mudança, muita coisa indo pro digital, né? Então vamos ver como vai ser o futuro. E indo aí para nossa quinta curiosidade da Bíblia, história em quadrinhos, tá? A Bíblia foi impressa primeiramente em 1450 por um cara chamado Johann Gutenberg, tanto que tem até aí a famosa Bíblia de Gutenberg, né? Mas pensando aí em antiguidade, né? Você sabe qual personagem, agora não estou falando de super-herói, mas qual personagem aparecendo ali em história em quadrinhos, numa revistinha própria, qual o primeiro que foi assim reconhecido como um fenômeno, né? Que virou um sucesso? Você sabe quem foi esse personagem? Foi um personagem lançado em 1923, que é o Gato Félix. Só que o sucesso do Gato Félix, né, não é que ele durou pouco, né, mas é que ele acabou ganhando um concorrente, porque em 1928 surgiu um rato.
Sim, o Mickey Mouse apareceu nos quadrinhos. E para ajudar, o Mickey ainda saiu no cinema e também foi a época que o cinema começou a ganhar som. Então ficou difícil para a concorrência ali, né? E aí o Gato Félix perdeu um pouco ali, né, da popularidade dele, né? Mas o Gato Félix continua aí, tanto que a gente ainda conhece ele. Eu acho. Ou eu tô ficando velho. Sexta curiosidade diz respeito aos autores, porque a Bíblia tem vários autores. Ela tem 66 capítulos, Mistério 66, é isso aí. Tem 66 capítulos e os três maiores escritores, tá, da Bíblia, né, com mais livros ali, é o Paulo com 13 livros e João e Moisés empatado com 5 livros cada um, tá bom? Só que, se você pensar, as cartas de Paulo não são textos tão grandes. De João, então, são menores ainda. Então, vamos ver, então, a quantidade de capítulos escritos. Aí Moisés manda. Porque Moisés escreveu 150 capítulos na Bíblia. Nessa situação de capítulo, Paulo, que estava em primeiro lugar, ele vai para terceiro lugar com 87 capítulos. E quem vence aí, ou melhor, quem vem na vice-liderança, é o profeta Jeremias com 104 capítulos escritos. E nisso aí de multi-autores, eu queria saber de você. Você sabe qual é a semelhança entre o Popeye, a Betty Boop e o Flash, o velocista da DC? Você tem ideia? Pois é, muitos autores participam de várias obras, participam de vários desenhos, tá? E esse é um caso do Harry Lampert, tá? Que é o criador do Flash da DC e também é o criador do Popeye e da Betty Boop. Essa curiosidade foi da hora, não foi? Sei que você curtiu. E chegando finalmente à sétima curiosidade, você sabe qual a Bíblia mais cara já vendida? Não? Então eu vou te contar. É a Bíblia com o nome de Babe Psalm Book, tá? Ela foi leiloada, tá, por uma bagatela, tá, um valorzinho simplório, de 14,2 milhões de dólares em 2013, tá? E a característica dessa Bíblia, dela ser muito cara, é porque ela tem apenas 11 exemplares conhecidos, e essa foi a primeira Bíblia que foi impressa em solo americano. E isso aconteceu no ano de 1640. Então elas são extremamente antigas e valiosas. E falando em valor, eu quero saber de você. Você sabe qual a história em quadrinhos mais cara já vendida? Você tem ideia? Se você pensou agora no Superman, agora você acertou. É, meu amigo, o Superman. E a edição número 1 onde o Superman apareceu. E é a revistinha com o nome de Action Comics, tá? Número 1 de 1938. E nessa revistinha a gente tem o surgimento do Superman. E não só isso, tá? É um momento, é um marco mesmo para a criação da história em quadrinhos envolvendo super-heróis, mas de uma maneira grandiosa, porque a partir daí a história em quadrinhos ganhou assim, uma popularidade absurda, tá? E começou a desenhar e a contornar um modelo que a gente conhece agora de histórias em quadrinhos, tá? Então por isso que ela é tão importante e valiosa. Para você ter ideia, o valor atual estimado de uma belezinha dessa é de 4,5 milhões de dólares, tá bom? E acredita-se que tenham cerca de 100 exemplares espalhados por aí. Então esse valor de 4,5 milhões é aquela top, super bem conservada, né? Uma meia boca vai valer um pouco menos, tá bom? Mas ainda vai valer muito, tá? E só para você ter ideia, quando ela foi lançada em 1938, ela custava a bagatela de 10 centavos de dólar. Então é isso aí, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Então não esqueçam de curtir se você ainda não curtiu, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Para que mais gente aí tome um manto de misterioso e misteriosa. E uma coisa importante, se inscreva no nosso Instagram. Vai lá, canal Mistério 66, tá? E por que disso? Porque logo mais vai rolar promoção boa, finésia. E você não vai querer ficar de fora, não é mesmo? Então corre lá, se inscreve no nosso Instagram, tá bom? Então um beijo pra vocês. Ah, deixa eu contar um segredo. Deixa eu ver então. Tá chegando o Dia das Crianças. Se você tá assistindo esse vídeo, tá? Depois que já passou o Dia das Crianças, então é porque já tem vídeo do Dia das Crianças, tá bom? Mas ó, surpresa, vai sair no domingo dia 11 de outubro, tá bom? A gente vai sair com um especial, que igual eu falei, o vídeo é toda quarta. Mas de vez em quando, surpresa no domingo. Beijo!